Boa noite, mais um encontro do Somente Ame, né? Com esse estudo lindo, maravilhoso do Poder do Agora. Somos presença, somos consciência, somos um. Hoje nós temos uma participação aqui especial e vamos dar continuidade na nossa leitura. Nós estamos na página 94. Você tem o livro Poder do Agora? O que aconteceu? A Renata me passou isso hoje. Ah, tá. Achei interessante o título e Aham. aí eu fui ver um audiobook dele. Aí Ah, legal. eu vou comprar, eu vou adquirir sim, porque eu gostei muito do tema. Esse livro virou muitas chaves na minha vida, sabe? Por isso que eu quis fazer um estudo, e as outras aulas são bem interessantes, porque a gente fala de níveis de consciência, falamos de chakras. Então, assim, eu trago um estudo complementar. Falamos de emoções, falamos muitos outros assuntos relacionados ao livro. E o Eckhart Tolle, ele é um espiritualista, assim, grandioso, que teve essa essa libertação, né, do ego. E aí ele vem trazer para a gente como que nós conseguimos alcançar o nosso nível espiritual através de conhecer bem esse outro eu, que é o eu mais forte nas pessoas, nos seres humanos, né, que a gente chama de ego, que muitas das vezes a gente não consegue entender, acha que espiritualidade é psicografia, ou é, sei lá, é estar fora do mundo, mas quando a gente entende como que o nosso ser é espiritual, né? O que você é. Pi é esse masculino e esse feminino no rito da vida. E como que a gente entende nossas particularidades? Quem é esse ego? Como ele age? O que é a nossa mente? Como ela funciona? E o que é espiritual realmente, né? É tudo isso? Envolve tudo isso? Como é que são essas situações? E aí a gente consegue ter um discernimento maior, uma clareza mental, a gente consegue ter um estado de presença mais constante na nossa vida e começamos a ser espirituais na matéria. É o Verbo se fazendo carne. E aí nós conseguimos realmente lidar com as situações da vida de forma muito mais magnificente, como eu costumo dizer. Então, como é que eu faço? Faço uma leitura e aí eu vou explicando, vão vindo algumas coisas e eu vou comentando sobre o assunto que a gente leu. Nós já estamos na página 94, capítulo 5. O nome desse tema é o estado de presença. Esse livro, ele todo é baseado em perguntas e respostas. Então, tem uma pessoa indagando, o Eckhart, que é o escritor, e ele vai respondendo. Então, eu vou retomar aqui para você entrar dentro do contexto. Tá bom. Então, vamos lá. O estado de presença. Não é o que você pensa que é, Eckhart está falando. O rapaz vai perguntar: você continua falando que o estado de presença é a chave. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei este estado. Imagino o que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? Eckhart vai responder: não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença, nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Faça uma experiência rápida. Feche seus olhos e diga: imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois, fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento. Haja como um gato espreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato?
experimente já. Esse conceito, né, de pensamentos, como que a gente fica, por exemplo, as pessoas quando chegam para mim, eu sou acupunturista, né, e a gente trata também essa coisa do excesso de pensamentos. Então as pessoas quando elas falam assim: "Estou muito ansiosa". A ansiedade é um estado de fluxo mental muito grande, e isso gera muito gasto de energia. Então, como que isso incomoda, né? Então, o aspecto da mente é pensar, é natural da mente pensar. Nós não vivemos sem pensar. Pensar é a mesma coisa que respirar. E nós não falamos para o pulmão parar de respirar, nós não falamos para o coração parar de bater. Mas por que que a gente não quer respirar, não quer parar de pensar, né? Por que que isso causa tanta ansiedade, tanto estresse no nosso dia a dia? Porque a gente acha que não tem controle sobre os pensamentos e porque nós nos identificamos com os pensamentos. Na verdade, os nossos pensamentos se tornam nossos corpos. Vou explicar por quê. Cada pensamento que temos, nós emitimos, é como se fosse um radar, uma antena. Nós emitimos uma assinatura elétrica. Então, nós somos um campo eletromagnético. Isso é fato. Então, toda vez que vem um pensamento, acompanhado desse pensamento, vem uma sensação no corpo, que muitas das vezes depois nós vamos nomear como emoção. Emoção é uma energia, moção que te movimenta. Mas o pensamento vem com uma situação no corpo, você tem uma sensação. Como assim? Irritabilidade, gera um calor, ou um cansaço, uma sensação de peso, uma tristeza. Então, todo pensamento, ele vai enviar um código, um sinal. Olha como que isso é interessante. Toda vez que você sente alguma coisa que está relacionado a esse pensamento, você magnetiza. Nisso que você magnetiza, você traz isso para o seu campo para experienciar. Então, o pensamento emite uma assinatura elétrica e a sua sensação ou a sua emoção emite uma assinatura magnética. Então, tudo que acontece ao seu entorno é algo seu que você está criando. Olha que incrível. É fato, não tem jeito. Então vem aquela pessoa perturbada perto de você, é para você ver como está a sua emissão de pensamentos, os seus sentimentos, como que você está criando no seu entorno. A todo momento nós estamos criando, porque nós somos um centro de consciência. Onde nosso pensamento vai, colocamos foco, para lá vão nossas energias. As energias, elas são coerentes com o seu centro, ou seja, elas fazem porque tudo isso aqui é energia. Então a energia ela se condensa, olha como que é interessante. Ela vai se condensar a partir daquela informação pensamento, porque o pensamento é uma vibração, é uma onda. Ele, por enquanto, ele é uma onda, então ele é uma vibração e ele tem uma informação. Essa informação vai sugar o seu corpo para esse local. Esse local do pensamento, por exemplo, você pode estar no seu trabalho, mas está com pensamentos numa discussão que você teve com o seu familiar, com o seu namorado, com a sua mãe ou com o seu pai, você se desloca para esse local. Então, o pensamento, ele tem uma frequência e ele puxa e suga seu corpo, bem como a sua sensação ou a sua emoção. E aí ela vai causar uma densidade, é exatamente nesse local onde vai estar o seu corpo.
Quando você consegue elevar seu pensamento, elevar sua frequência, ou seja, dar novas informações para o seu campo, seu corpo começa a entrar num outro estado. Pode parar para prestar atenção. Se você começa a sentir alegria, amorosidade, contentamento, como é que fica seu corpo? Não dá uma sensação de leveza, de tranquilidade? Você foi para uma outra dimensão. Olha que incrível. Na medida em que você discute com alguém, reage, né, àqueles pensamentos, vem pensamentos de raiva, vem pensamentos de frustração, seu corpo ganha outro tipo de onda. Ele vai para uma outra dimensão. Entende? Aí você ganha mais densidade, você fica mais preso naquele pensamento e naquele sentimento. Então, nós podemos estar em inúmeras dimensões. Essa dimensão da dualidade, desses pensamentos com densidades mais baixas, nós chamamos de 3D, que é a que nós estamos, a grande maioria das pessoas estão. Mas eu posso estar numa 5D e você na 3D. Vai depender dos meus pensamentos, das minhas sensações no corpo, porque o meu corpo vai deslocar para essa dimensão. É fato. Agora, também depende de quanto tempo eu consigo ficar nela, né? Eu posso oscilar o tempo todo. Então, você foi para 5D? Eu posso estar na 5D por vários momentos do meu dia. E eu posso ficar na 3D por muito tempo. Entende? Então, a aula anterior é bem interessante você assistir, porque a gente fala dos centros de força, porque como é que funciona isso? Vou até repetir, porque é legal a gente falar sobre isso. Nós somos um campo de energia. Ó, é um campo de energia em volta de você, né? O seu campo energético. Os seus três primeiros centros de força, não sei se você já ouviu falar dos chakras, são centros de força, são vórtices de energia. Esses centros de força, ele puxa a energia do seu campo para que o seu corpo comece a funcionar, o seu organismo comece a funcionar. Quando você funciona, e esses três primeiros centros, lá de baixo, o outro que é perto do umbigo e o outro acima, esses três primeiros centros, eles consomem muita energia do seu campo, porque é preciso funcionar o seu organismo físico. Eles funcionam a partir de um sistema que nós chamamos estresse. Como assim? Todas as vezes que você está num estado de luta e fuga, como se você tivesse que só procriar, buscando prazer na procriação, esse é o primeiro centro. O segundo é buscando segurança e consumo, que tem a ver com seu alimento e abrigo. E o terceiro, que é a sede do ego, é o limite do seu ego, é aquele que busca ter poder. Então, se você fica nesses três centros, você está no estado de sobrevivência. E isso é normal, é supernatural. O problema é quando a gente excede isso. O problema é quando o nosso ambiente, o nosso abrigo, transmite insegurança, medo. E aí você gasta, consome mais energia para isso. O seu terceiro centro tem a ver com o seu estado de competitividade, sobressair, que é as coisas do ego que a gente já sabe. Então, ele também consome energia para você se destacar, porque existir significa se destacar. Essa é o conceito da palavra existir. Quando você consegue subir o seu nível de energia para o quarto chakra, que é o seu centro cardíaco, aí você entra no modo não mais de sobrevivência, você entra no modo de comunhão e de unidade. Lá embaixo, você tem a sensação de estar separado da fonte. A fonte eu chamo de Deus, do ser, consciência, criador, o que você tiver. Aqui nós chamamos no poder do agora de fonte e ser, tá? Quando você está no ser, quando você está
com essa vibração elevada, pensamentos elevados, você está mandando um sinal elétrico diferente, percebe? Você vai ter sensações no corpo diferente. Quando você entra em estado de gratidão, o que que você sente no corpo? Alívio. Percebe? Quando você entra no estado de contentamento, ou seja, não conflitar com o presente, com o agora, o que o agora está te trazendo, você olha para aquilo, entende que aquilo é uma criação sua, é um sinal eletromagnético que você magnetizou e trouxe para o seu campo para ter uma experiência. Então, você não condena nada, simplesmente vive aquela experiência em estado de unidade. Embaixo, você está tendo uma sensação de separado da fonte. Em cima, a partir daqui de cima, você tem uma sensação de unidade com Deus. Unidade com Deus é até errado falar. Unidade em Deus, no Criador, na fonte, na consciência. Porque Deus, o Criador, a fonte, ele é expansão. Ele vive em nós, ele vive sua vida em nós. O ser, o espírito, não existe vários espíritos. Só existe um espírito, é como o sol. O Sol emite seus raios por todo o planeta e mais alguns outros planetas. Entende? Nós temos um Sol para todo o sistema solar. Existem vários sóis, mas nós temos um Sol para essa Via Láctea. Então, ele emite para os outros planetas. Assim é o espírito em cada um de nós. Então, nós temos que entender que nós somos consciência, nós somos um núcleo individualizado de consciência. Porque Deus não é o todo, não é a totalidade. Ele só vai experienciar a si mesmo em suas individualidades. Então, cada um de nós está experienciando Deus em suas partes, digamos assim, entende? Quando nós temos uma energia muito densa, fica muito nessa luta de sobrevivência, que gera o estresse, né? É o inconsciente, é o mais animalizado, é, é o sistema límbico ali funcionando. Quando isso acontece, nós geramos cortisol no nosso corpo. Por isso que nós ficamos doentes, sabe? A gente se envenena, porque muito cortisol no corpo é envenenamento. Na sua dose correta, o que que acontece? Ah, você tem alguma situação de perigo, você vai analisar se você vai fugir, se você vai enfrentar, né? Você tem uma situação que você precisa buscar alimento, você vai lá, busca alimento e tá tudo bem, você equilibra. Mas no momento em que nós vivemos só para isso, percebe como a gente suga a energia do nosso campo? Muitas pessoas vivem nesses três níveis de consciência. A sua consciência, apesar de ser Deus, tá baixa. Está vibrando, o pensamento que você está emitindo é de separação. Quando você emite pensamentos de falta, o que que acontece com você? Você experiencia falta. Quando você emite pensamentos de unidade em estado de coerência com a fonte, e olha que interessante, a gente fala, eu vou falar muito para vocês de coerência cardíaca. Quando você está estressado, nervoso, como é que seu coração bate? Tum, 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 né? Você está incoerente. Então, quando você entra no estado de coerência cardíaca, o seu cérebro também entra em coerência. Nisso, você entra em estado de presença. Isso é o estado de presença, é um estado de unidade conectado com a fonte. Você é a consciência, você é o Criador, você imita Deus, porque é o que você é, entende? Então, o que Eckhart traz para a gente é para que a gente possa o tempo todo entender esse processo de subida dessa energia, fazer com que a nossa frequência, através dos nossos pensamentos, saia desse passado, porque pensamentos baixos, que a gente chama de nível inferior ou de consciência negativa, digamos assim,
É quando você lida com o conhecido. Aqui, ó, é o desconhecido, é o campo quântico. São todas as possibilidades. Daqui para baixo, você lida com o conhecido. E o conhecido para você é um conhecido humano. E aí é matéria, porque você fica muito denso, então você não tem muita energia para criar a partir das mil e umas possibilidades. Você começa a criar a partir daquilo que você tem ali no seu entorno. A resolução dos problemas são aquilo ali, você não sobe a sua frequência. Não tem como criar aqui embaixo. Aqui embaixo é matéria tentando mudar matéria. Aqui, ó, é energia e consciência. Você transforma a sua vida em novos futuros agora, porque aqui você não tem passado e nem futuro, digamos, numa experiência humana. Você só tem um eterno agora. Você está fora do tempo e do espaço. Entende? E aí, como que você traz isso para o seu dia a dia? É isso que esse livro fala. Então, quando você começa a entender o ego, esse falso eu chamo de falso eu, e começa a entender quem é o seu verdadeiro eu, que é essa consciência, e você é capaz, você é o criador, você cria a sua densidade, assim como você eleva a sua frequência através dos seus pensamentos, emitindo um sinal eletromagnético. E olha como é que funciona. Por exemplo, você está com pensamentos no nível inferior, você começa a sentir essas sensações, né, de peso, de dor, de tristeza, de frustração, de separação. O que que acontece com você? Você se transforma num humor, você começa a ter um humor. Aí por isso que a pessoa fica mal-humorada. Mas se você fica muito tempo nesses pensamentos, isso vai gerar um comportamento. Fulano é agressivo, né? A pessoa vira uma assinatura da pessoa. Depois se torna um traço na sua personalidade. Entende? Aí as pessoas começam a te ver só daquele jeito. E ninguém é a mesma pessoa minuto a minuto, né? Porque vai depender do seu nível de consciência, do que você está emanando e de como está sendo sua assinatura eletromagnética. Aí se torna a sua personalidade. Então, como é que você quer ser? Como é que você quer que a sua personalidade seja vista pelas pessoas? Como uma pessoa densa, num estado de luta e fuga, de sobrevivência, ou alguém que transborda na fonte, no amor, na beleza, na satisfação das necessidades, entende? Então, assim, é fácil, tá tudo aqui. O mecanismo da doença está aqui, o mecanismo da escassez está aqui, mas a abundância também está aqui, a felicidade está aqui, a saúde está aqui, a vida eterna está aqui. É vigiai e orai. Lembra? Vigiai e orai. Porque nossos pensamentos, eles acontecem, eles fluem, eles vêm para nós. A mente, ela é instrumento do pensamento, ela é instrumento da consciência. Mas ela é um instrumento da consciência no nível muito denso, e tem níveis assim, detectando cada um lá na frente, lá atrás, se você olhar as aulinhas, você vai ver ou a partir de 200. A partir de 200, um nível de consciência até 175 é um nível de consciência muito denso. Então, hoje você não vai falar, mas fulano tem uma energia ruim, uma energia boa. Fulano só está mais denso, mais matéria, mais separado da fonte, e o outro está mais expandido na fonte, entende? Então, não tem bom e mal. Tem pessoas que não sabem criar ou pessoas que estão criando inconscientemente, e as pessoas que estão na presença criando conscientemente. Você, a partir de agora, será uma criadora consciente na presença, entendeu? Então, eu só fiz um apanhado assim para você poder entender o contexto do livro, por isso que é tão apaixonante. E aí ele continua, né? E aí? É outro tema. E aí? Aí o rapaz pergunta: tive de esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento, que ele fez uma meditaçãozinha com ele aqui anterior, né? Aí Eckhart responde:
Exatamente. Enquanto estamos no estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora bem alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo, viu? Acabei de falar com você. Para testar o grau de presença, por isso que eu quis fazer o estudo, porque se você lê assim, às vezes você não entende o livro, entende? Ele é forte. Por isso que eu quis fazer esse estudo, aprofundando e trazendo outros conceitos, até da física quântica, da neurociência, do yoga e da acupuntura, da medicina chinesa. Para testar o grau de presença, alguns mestres zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e de súbito atingi-los com um bastão. Imagina, né? Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente e em estado de alerta, se tivesse mantido seu lombo cingido e sua lamparina acesa, que é uma das analogias de que Jesus se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou se desviado para o lado. Mas, se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado em seus pensamentos. Olha como a gente, olha quantos acidentes são causados por estarmos fora da presença. Às vezes estamos lavando louça, estamos com mil pensamentos, mil e uma coisas querendo fazer, fazendo um trabalho mesmo ali. E quando nós estamos fazendo um trabalho, eu que trabalho muito com consciência, né? Tô ali, eu converso com os meus pontos na acupuntura. Cada pontinho que eu coloco na agulha, eu tô ali prestando atenção, porque eu sei da força da consciência naquele local. Então, eu coloco a minha intenção, o meu pensamento se desloca para aquele ponto, entende? A minha intenção, cura, equilíbrio energético, sabe? Aí, por isso que as pessoas realmente falam: caramba, Adriana, muito relaxamento, já não estou com dor nenhuma, porque você sabe que você vai para esse campo quântico, entende? E um interfere no outro. Um campo interfere no outro. Nós estamos todos entrelaçados, somos um, entende? Aí ele continua. Mas se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado em seus pensamentos, o que quer dizer ausente, inconsciente. Para ficarmos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente que tem um impulso inacreditável nos arrastará com ela, como um rio caudaloso. O que eu falei para você? Seu pensamento arrasta seu corpo. Nisso que seu pensamento arrasta seu corpo, ele vai exatamente para o nível daqueles pensamentos. E por que os seus pensamentos arrastam seu corpo? Porque cada centro desse tem um mini cérebro. Seu sistema nervoso vai totalmente, você ativa seu sistema nervoso. Se você está nesses três níveis, você ativa o seu sistema nervoso simpático, que eu te falei que coloca o hormônio do estresse, que é fuga, luta, que é o cortisol, entende? Então, seu corpo fica denso, seu corpo está naqueles pensamentos, você está na dimensão 3D, entende? Dualidade. Mas se você tem pensamentos elevados, pensamentos de coerência cardíaca, tem uma frequência mais elevada, você pensou, seu corpo subiu. As pessoas podem estar te vendo, mas você não está ali, sabe? Sua frequência está em outro nível, está em outro mundo, e você está ali criando, 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 está em estado de observação, atento a tudo que está acontecendo.
Para ficarmos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente que tem um impulso inacreditável nos arrastará com ela como um rio caudaloso. O que você quer dizer com enraizado em seu interior? O rapaz pergunta. Significa ocupar o corpo completamente, ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior. Olha o que eu falei. Energético interior do corpo. Sentir o corpo bem lá no fundo. Como se diz, a consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base firme no agora. Ver capítulo 6 é o que a gente vai ver depois. Aí ele vai ter um outro tema, o sentido esotérico de espera. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em muitas de suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera, tediosa ou agitada, que é uma negação do presente e sobre a qual já comentei. Não é uma espera na qual a atenção fica focalizada em algum ponto do futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e, se não estivermos absolutamente acordados e calmos, vamos perdê-la. Esse é o tipo de espera da qual Jesus falou. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças, antecipações. Não há tensão, não há medo, apenas uma presença alerta. O que ele quer dizer aqui? Cada momento da nossa vida é um processo criativo. Quando introspectamos e automaticamente nos percebendo que pensamentos estão vindo, pode apostar, porque eles vão criar o nosso futuro agora. Sabe? A gente fala, nossa, estava pensando em você, encontrei com você, né? Tava, sei lá, querendo comer alguma coisa, chega alguém e te dá aquilo para você comer, entende? Então, assim, nós estamos criando o nosso agora a cada milésimo de segundo. Às vezes ele pode demorar um pouquinho, porque no campo quântico o pensamento é uma onda. Mas ele automaticamente, se você continuar alimentando com sentimento e pensamento, sentimento, retroalimentando, ele vai colapsar, vai se tornar partícula. E aí ele manifesta, entende? Então, quando ele fala para estar atento, às vezes a gente se pega o tempo todo, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. E aí não está naquele agora, ali naquele momento, você não está vivendo a experiência. E quem vive a experiência é a consciência. E tem muita graça, muita coisa linda no agora, sabe? Só existe o agora. É o potencial infinito das possibilidades, sabe? Mas você pode criar a partir de um futuro eu, como eu quero ser nos próximos agoras, sabe? A partir desse vigiar e orai, a partir desse pensamento, dessas assinaturas, dessa emissão elétrica que eu estou mandando. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando a qualidade dos nossos pensamentos. Está em estado meditativo. Estar em estado meditativo é isso. E de vez em quando, quando você se toca de que você não estava no agora, no presente, você já entrou no agora. Olha como é simples. Aí ele vai, continua. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado, o você que tem um passado e um futuro, em outras palavras, a personalidade dificilmente está ali.
E mesmo assim, não se perdeu nada de valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você do que jamais terá sido. Ou melhor, somente agora você é verdadeiramente você. Seja como um servo esperando pelo retorno do seu senhor, diz Jesus. O servo desconhece a que horas o Senhor vai chegar. Essa analogia é muito importante, né? Porque na época de Jesus tinham muitos servos, né? E eles tinham que ficar ali de prontidão. Enquanto o Senhor não chegasse, ele não podia dormir. E quem é esse Senhor? É o seu ser, é a consciência, sabe? Estarmos ali na presença. O servo desconhece a que horas o Senhor vai chegar, então fique acordado, vigilante, aprumado e sereno, para não perder a chegada do patrão. Em outra parábola, Jesus fala das 5 mulheres descuidadas, inconscientes, que não tinham levado azeite suficiente, consciência, para manter as lâmpadas acesas, ficar presente. E assim perderam a chegada do esposo, o agora. Legal, né? E não participaram das bodas, iluminação. Olha que interessante. Essas 5 fazem um contraste com as 5 mulheres prudentes que tinham azeite. Fique consciente. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreenderam o sentido dessas parábolas. E assim, os primeiros mal-entendidos e distorções surgiram enquanto eles estavam escrevendo. Com as interpretações equivocadas, perdeu-se completamente o sentido real. Essas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico. Elas apontam para a transcendência da mente e para a possibilidade de se viver num estado inteiramente novo de consciência. Então, como eu disse para você no início, né? A mente, a função da mente é pensar. Inclusive, quando nós vamos fazer algumas meditações aqui, já tem algumas meditações, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. O campo quântico, ele é o campo do espaço, do vazio, mas ele é o campo dos pensamentos também. Não existe não pensar. O que existe é você estar consciente do que está pensando. Entende? Estar inconsciente, tá? Você se percebe às vezes falando sozinho, né? E as outras pessoas são consideradas loucas. Tem uma passagem que o Eckhart fala isso, porque elas falam alto. E a gente às vezes não fala alto, né? Às vezes fala. Então, quando a gente se toca, quando vê, tá falando, repetindo, né? Aquilo que está na tua cabeça. São as vozes. Então, entra em estado de consciência, alerta. Por exemplo, eu tô aqui lavando louça. No meu trabalho, não, eu costumo ser bem consciente. Quem faz trabalhos assim muito específicos costumam ficar bem consciente no agora, mas quem faz trabalhos repetitivos, às vezes não, né? Mas, por exemplo, você está lavando uma louça, é o automático. Quem está funcionando é o seu central, o seu subcórtex central. Então, você está ali lavando louça, está no automático. Você já aprendeu aquilo, você faz de olho fechado se deixar, né? Mas ali é o momento de você estar sentindo a água, é uma experiência, entende? Então, se percebeu viajando ou para um passado, ou para aqueles pensamentos, alimentando, aí você está ressentindo coisas do pensamento. O pensamento vem carregado de sensações, e isso está ou colocando cortisol no seu corpo, ou está, ó, trabalhando o seu timo no trabalho de reparação e reconstrução. Então, onde você quer estar, né? Lá na doença ou na saúde, lá em cima? Então, por isso que a gente faz esse processo recorrente. Então, nós vamos nos tornar meditativos. Isso é que é legal. Aí tem um outro tema aqui, dá para a gente ler mais um pouquinho.
A beleza nasce da serenidade da sua presença. O rapaz pergunta: o que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente, por breves momentos, quando estou só e em meio à natureza. Sim, Eckhart responde, sim. Os mestres Zen usam a palavra satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ela surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara? Estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? Inclusive, a nossa meditação vai ser em função do espaço, em cima da sensação de sentir o espaço. Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Ou o som de um melro, não sei nem o que que é isso, ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão? Não sei o que que é melro. Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá, ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais belo, existe algo mais sob a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso, descubra por si mesmo. Muito bom, né? Então, Muito. assim, a gente vai. Não sei se você tem hábito de meditar, se tem hábito de sentar para meditar, não. Tenho. Estou Ah, começando que a bom. ter. E yoga tem 2 meses que eu estou fazendo. Ah, que bom, isso aí. E assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo se compreender como ser, como consciência, porque isso tudo é novo para a gente, sabe? Todas as religiões nos trouxeram um Deus separado de nós. Por isso que Eckhart não gosta de usar a palavra Deus, porque quando vem a palavra Deus, ela vem carregada de roupagens, né? De cultura de coisas que nós já passamos, vivenciamos, o que nossos pais disseram para gente. Então tá na hora da gente encontrar o nosso centro. Meu marido fala que Deus é um conjunto de infinitos eus, sabe? Deus, infinito, conjunto de infinitos eus. Então, a gente começa a fazer esse processo de ver a essência em nós, ver a consciência. E a partir também desse espaço, né? Apreciar o espaço, porque quando você fecha os olhos, pode perceber o que você vê lá dentro, né? É espaço, é imensidão, entende? Então, eu costumo fazer minhas meditações, eu também sou instrutora de yoga, então as meditações, elas são sempre voltadas para essa percepção de quem você verdadeiramente é. Não precisa acreditar em mim, isso é algo que você vai aos poucos experienciando na sua vida.
Então, à medida que a sua mente vai se abrindo para esse novo, isso é um nível de consciência 200, são aquelas pessoas que querem conhecer o novo. Aí elas vão, né? Jesus era nível de consciência 1000, Buda era 600. Então, Siddhartha Gautama, né? Então, assim, a gente vai expandindo a consciência. Esse é o processo de expansão. E aí, se você me perguntar, Adriana, você faz ideia do que Deus faz todos os dias? Aí eu vou te dizer, ele expande e cria. Porque cada um de nós está se expandindo no pensamento e no sentimento e criando. Expandindo no pensamento e criando, manifestando. Então, esse imanifesto que a gente não vê tem todo esse potencial de expandir e criar, expandir e criar. E expandir é o quê? Tudo é nosso espelho, tudo. Cada bichinho que aparece na sua vida, cada ser humano, cada situação é uma expansão sua. É para que você. E é tudo tão maravilhoso que assim você tem a oportunidade de ver o seu processo criativo. Entende? Então, o problema é que as pessoas não querem ver isso, né? Elas querem achar que o outro é isso, o outro é aquilo, e não sei o quê. Não, Nossa, aquilo ali é. Tinha uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, que ele fala assim: ao outro eu permito que ele seja o que ele quiser ser. A mim eu me permito ser cada vez melhor. Então, se eu estou olhando aquilo, aquilo me desagrada, eu estou criando aquilo no meu campo. Então, aonde está a minha frequência? Estou em estado de separação, gerando escassez, gerando falta. Então, eu vou elevar, eu vou acreditar nisso, porque até então, tudo que me disseram não está funcionando, sabe? Tudo que é humanidade, então nós somos ainda esse velho humano. Eu gosto muito, a gente fez uma prática agora domingo, né? E a mensagem foi da sua ancestralidade humana para a sua ancestralidade estelar, né? Porque nós somos pós de estrela, nós somos luz, nós somos a consciência luminosa criando o tempo todo, seja criações inconscientes, incoerentes ou criações coerentes. Então, a gente está aqui para cada dia mais trabalhar nossa magnificência. Deus é perfeito? É. Você também é. E por que você está criando coisas imperfeitas? Você não está criando coisas imperfeitas. Você está simplesmente passando por um processo de aprimoramento. Entende? Cada experiência que você passa, se você entende que isso é uma pedagogia, que você está se tornando cada vez mais magnificente, daqui a pouco você vai se tornar uma consciência como Gaia. Você acha que Gaia é o quê? Terra. A Terra é uma consciência que está tão em unidade, olha o processo criativo dela, olha o que ela cria. Beleza, ela consegue nutrir todos os seres, é um grande útero, né? Uma grande mãe a nossa Terra. Então, todos os planetas são consciências expandidas. E nós fazemos parte dessa consciência de Gaia. Nós somos microconsciências, partes da consciência de Gaia, criando em Gaia, na Terra, entende? Junto com o Sol. Então, nós temos essas duas, amparados, né, por essas duas consciências individualizadas, que é o Sol e a Terra, porque o Sol é a sabedoria, é a expressão da própria consciência, e a Terra é o processo da manifestação. Então, o Sol fecunda a Terra, e o que ela germina e brota? Porque o nível de consciência dela é muito elevado, entende? Então é assim que nós precisamos ser, tem toda uma pedagogia aí. Então Deus está lá, está no templo, está na igreja, não, está aqui, ó, está aqui. Nós somos esse divino, sabe? Nós só precisamos expandir nossa consciência, elevar nosso nível de frequência, trazer novas informações e vivenciar essa experiência na presença do Espírito. Espírito.
Ritual. Espiral. Espiral, entende? Então, o que que significa isso? Potencialidade de elevar sua energia. Sua energia tem que sair e ela sai. O yoga é exatamente para isso, para despertar a Kundalini. Kundalini só dá a ideia de uma cobra, mas não tem uma cobra dentro de você. É um líquidozinho, uma energia que está lá embaixo e ela precisa subir. E ela sobe como? Um pouquinho de movimento, tá? Um pouquinho de contração, respiração, mais consciência subindo, trazendo ela para o alto. Não adianta espremer, esticar, bater, prender a respiração até ficar roxo, se a consciência não está no sentimento de elevação. Não tem mudança de pensamento, não tem mudança de sentimento. Então, assim, a gente está visitando outras dimensões? Estamos. Onde nós estamos? A consciência, ela é localizada, ela é o próprio espaço, sabe? Ela é o próprio espaço. Está todo mundo nessa única consciência. E ela se expande para se experienciar. Só não sabemos que não sabemos. Ok? Bom, é isso. Muito bom ter você aqui, fazendo parte desse novo grupo, né? Se quiser assistir outras vezes, vai assistindo as antigas, que aí vai fazendo mais sentido para você. Eu trago leituras de outros escritores bem que contribuem, que são dessa mesma época. E cada vez mais se falar do agora, do presente, da presença, é mais constante e é o que vai salvar a humanidade dos pensamentos humanos, sabe? Nós nos tornaremos novos humanos a partir desse estado de presença, consciência e estado de unidade, ok? Então, somos presença, somos consciência, somos um. E namastê. E assim Namastê. é. Obrigada. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada a Tchau, você. tchau. Tchau.